Maria Santíssima, mística Cidade de Deus. Pela Soror Maria de Jesus de Ágreda, Lisboa, na tipografia rolandiana, 1862, Canal Le Conde. Caros ouvintes, bom, não direi para adquirirem este livro, pois é difícil encontrá-lo e a edição que tenho é de fato rara. Mas caso você queira, possa e deva auxiliar o meu trabalho, bom, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Ou também tornando-se membro aqui do canal, cujas assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha. Então escute-o, conheça-o e avalie-o. E caso pense que algo vale a participação financeira da parte de vocês, essas são as possibilidades. Os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. É graças à participação também financeira de vocês que eu posso comprar um livro desses, por exemplo, que não é fácil e nem barato de se encontrar. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também peço, é claro, para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E eu também conto, é claro, e peço a oração de todos vocês. Roguem por mim a Deus Nosso Senhor, por favor.
e eu desejo também que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, e desejo uma boa escuta. Jesus, Maria, José. Ad maiorem Dei, et beata Virginis Mariae Gloriam. Capítulo 1. Dos pais da Santíssima Virgem Maria. No tempo em que os homens viviam mais esquecidos de Deus e do fim altíssimo para que tinham sido criados, entregando-se a todo gênero de maldades e idolatrias e solicitando cegos os castigos da divina justiça, se moveu a piedade e misericórdia divina, compadecida da sua cegueira, a despachar as súplicas que os justos da terra, os santos do seio de Abraão e os anjos do céu continuamente lhe faziam, e acudir ao gênero humano com o remédio que desde a eternidade lhe tinha destinado na encarnação do divino Verbo. Para este fim mandou ao mundo aquelas duas grandes luzes e resplandecentes sois, São Joaquim e Santa Ana, futuros pais da Madre de Deus e avós do Verbo encarnado. Era São Joaquim de Nazaré, cidade de Galiléia, da nobilíssima tribo de Davi, e varão justo e santo, ilustrado com graça e luz especial de Deus. E como tinha perfeita inteligência dos mistérios das Escrituras e revelações dos profetas, pedia continuamente a Deus o cumprimento de suas promessas e o despacho das suas profecias. Santa Ana, donzela de igual virtude e nobreza, tinha a sua casa em Belém, e desde a infância se tinha consagrado toda ao divino serviço. Era um extremo de pudicícia e beleza, e tendo recebido de Deus uma ciência infusa e uma profunda inteligência dos mistérios mais recônditos da Escritura Sagrada, pedia continuamente a Deus que acelerasse a vinda do Messias, que lhe deparasse um esposo de vida tão inculpável que a pudesse ajudar à perfeita observância da lei divina. As mesmas súplicas fazia São Joaquim, e ouvindo Deus as orações de ambos, mandou o anjo São Gabriel a dizer-lhes que celebrassem entre si o santo matrimônio. Apareceu o anjo a São Joaquim em sonhos, a Santa Ana estando em oração. E a ambos reciprocamente lhes mandou que celebrassem os santos desposórios, ordenando a São Joaquim que estimasse a Santa Ana como um tesouro que Deus lhe tinha misericordiosamente dado. Obedeceu São Joaquim aos preceitos da divina embaixada, pediu Santa Ana para sua esposa e, sendo bem recebida a sua súplica, se casaram legitimamente os dois gloriosos santos, sem que nenhum deles comunicasse ao outro o que o arcanjo lhe tinha revelado. Celebrado o matrimônio, passou Santa Ana a viver em Nazaré em companhia do seu santo esposo, fazendo ambos uma vida santíssima e de grande edificação do próximo. Repartiam em 3 partes as suas rendas, que não eram limitadas, dando uma ao templo de Jerusalém para se empregar no culto divino, distribuindo outra em esmolas e gastando a outra no decente sustento da sua casa e família. E porque empregavam tão bem as suas rendas, Deus liberalmente lhes acrescentava. Viviam entre si com muita paz, união e conformidade das vontades, tendo ambos o mesmo coração e desejos, e o Senhor comunicava a Santa Ana altíssimos dons e ciência infusa, para a dispor para ser mãe da Mãe de Deus. Passaram 20 anos sem ter filhos, e por isso viviam com grande confusão, e eram desprezados de todos, por se reputar naquele tempo a esterilidade por sinal evidente da reprovação divina, por ficarem inábeis os estéreis de ter parte na geração do Messias. Sofriam os santos esposos com muita paciência estes desprezos, e pediam com contínuas e fervorosas orações a Deus que os livrasse desse opróbrio, prometendo com voto de oferecer à Divina Majestade no templo o fruto da bênção, que lhes concedesse. Depois de 1 ano de contínuas petições e lágrimas, foi São Joaquim, por inspiração divina, ao templo a oferecer sacrifícios pela vinda do Messias e por impetrar a suspirada descendência. E no tempo que fazia sua oferta em presença do sumo sacerdote juntamente com muitas outras pessoas, um sacerdote chamado Isacar o repreendeu asperamente da audácia e presunção de vir oferecer sacrifícios sendo estéril, e como tal aborrecido de Deus. Sentiu o santo extremamente esta pública afronta, e confuso e envergonhado se retirou do templo, oferecendo a Deus esta moléstia e atribuindo-a aos seus pecados.
e, recolhido à sua casa de Nazaré, gastou muitos dias em pedir a Deus que o livrasse daquela confusão. Neste mesmo tempo, Santa Ana, avisada por um anjo, fazia fervorosas súplicas a Deus para que lhe concedesse filhos, e, querendo a Divina Majestade despachar as petições destes gloriosos santos, manifestou no céu a todas as hierarquias angélicas a resolução de que o Verbo Divino tomasse carne humana, que, sendo aplaudida e venerada de todos, despachou o arcanjo São Gabriel por seu embaixador aos santos Joaquim e Ana, e para que lhes revelasse que tinham sido ouvidos de Deus e que teriam uma filha, a que chamariam Maria, a qual seria ornada de infinitas perfeições e graças. Avisou São Gabriel e revelou em sonhos todas estas felicidades a São Joaquim, dando-lhe por sinal da verdade da sua revelação que no dia seguinte se encontraria com Santa Ana na porta áurea do templo. E tomando o corpo e figura de um belíssimo mancebo vestido de luzes e raios, apareceu a Santa Ana, que estava elevada em contemplação altíssima do mistério da encarnação, de que Deus lhe tinha dado singular inteligência, e assistida do seu anjo da guarda, o qual muitas vezes, em forma humana, lhe assistia e a consolava. Ele anunciou que conceberia e pariria a mãe do Messias, mas que a nenhuma pessoa humana revelasse esta grande mercê que Deus lhe fazia. Porém, que fosse logo ao templo a dar graças a Deus deste favor, e que lá na porta áurea encontraria o seu esposo Joaquim, com quem conferiria estas jetosas notícias. Partiu a santa logo para o templo e, chegando à porta áurea, se encontrou com seu santo esposo, e tendo-se dado recíprocas notícias desta última revelação como da antecedente dos seus desposórios, entraram no templo, e com singulares dons e ações de graças, as deram a Deus do favor que lhes fazia em lhes conceder uma filha, a qual não só fizeram voto de lhe oferecer no templo, mas que todos os anos, neste mesmo dia, viriam ao templo oferecer-lhe solenes sacrifícios. Não declarou, porém, a santa a seu esposo o segredo de que sua filha havia de ser a mãe do Messias, e só o soube São Joaquim por revelação divina, pouco antes da sua morte, sendo Santa Ana a primeira entre todos os mortais a quem se revelou o mistério de haver de ser sua filha a mãe do Verbo Divino. E no tempo em que teve esta revelação, teve um êxtase maravilhoso, no qual se lhe concederam vivíssimas luzes e conhecimento dos mistérios da lei natural, da escrita e da graça, especialmente da encarnação do Verbo, e portentos a ela pertencentes. Mas foi muito maior o favor que recebeu no tempo da conceição do corpo da Santíssima Virgem, antes da criação da sua Santíssima Alma, porque lhe apareceu Deus com visão intelectual por modo altíssimo, e comunicando-lhe grandes graças e bênçãos de doçura, a purificou toda, espiritualizando em forma a parte corpórea e elevando-lhe a alma, que desde aquele dia nenhuma coisa humana lhe embaraçou estar sempre fixa em Deus com a alma e com os afetos. Capítulo 2. Conceição da Virgem Maria. Chegado finalmente o ditoso tempo determinado da bondade e sabedoria divina para o remédio do gênero humano, revelou a Santíssima Trindade a todos os coros angélicos o mistério inefável da encarnação do Verbo, com notícia mais clara e distinta deste soberano sacramento do que a que tiveram no princípio do mundo, e tempo da batalha com o dragão infernal. E lhes manifestou a próxima conceição da que havia de ser mãe de Deus, ordenando-lhes que, enquanto estivesse nesta vida mortal, aguardassem, defendessem, alumiassem e consolassem, para que pudesse triunfar de todo o poder do inferno. Prostraram-se todos os angélicos espíritos diante do trono da divindade, deram-lhe infinitas graças pela mercê que fazia ao mundo e se ofereceram a servir a ditosa mãe do seu Criador. Então determinou a majestade divina aos anjos que se haviam de ocupar neste ditoso mistério, escolhendo 900 anjos, 100 de cada coro, para serviço e guarda da Virgem Santíssima. Além destes, designou outros 12, para que ordinariamente lhe assistissem em forma corpórea e visível. E estes tinham certos emblemas e divisas da encarnação,
E são aqueles 12 anjos que no capítulo 21 do Apocalipse se diz que eram sentinelas e guardas da celestial Jerusalém. A estes 12 acrescentou outros 18 anjos dos mais sublimes, para que servissem de embaixadores de Deus para a Virgem, e da Virgem para Deus, e apresentassem as suas dúvidas e lhe trouxessem os divinos oráculos. E 70 serafins dos mais sublimes e vizinhos ao trono da divindade, para que falassem e se comunicassem com a Senhora do mesmo modo com que se comunicam entre si. Este número de 70 serafins foi correspondente ao número dos 70 anos da vida da Santíssima Virgem, e estes eram os 70 fortes, que cercavam o tálamo misterioso de Salomão, os quais consolavam e confortavam a Senhora quando Deus, como diremos, se escondia e retirava a sua divina presença, e com eles desafogava as suas amorosas ânsias e abrasados afetos. De todos estes 1000 espíritos celestiais, era capitão e superior São Miguel, o qual muitas vezes acompanhava visivelmente e conversava com a Santíssima Virgem, e era o seu embaixador especial para com Cristo Salvador nosso. Assim como São Gabriel, que era o anjo custódio da Senhora, era o seu especial embaixador para o Padre Eterno. E destinou Deus estes anjos para a custódia e consolação da Virgem, porque era aviadora, e ainda que os excedia na dignidade e graça, lhes era inferior na natureza, e teve por objeto e motivo desta eleição os merecimentos dos mesmos anjos, porque, quando lhes foram revelados os mistérios da encarnação do Verbo e da sua Santíssima Mãe, ainda que todos os abraçaram rendidos e gostosos, foi com muito diferentes afetos, porque uns se inclinaram com especial amor à devoção à pessoa do Verbo, encoberto nas angústias de um corpo humano. Outros admiraram o amor do Eterno Pai e do Divino Verbo em se fazer passível e querer morrer pelos homens. E outros se assinalaram em louvar a onipotência de Deus em criar alma humana e corpo de tanta excelência que excedesse os serafins, e a que se unisse o Criador do mundo. E conforme a diversidade destes e semelhantes afetos, lhes foi assinalado, como glória acidental, maior ou menor emprego na assistência da Mãe de Deus, e trazia a cada um deles uma particular divisa, ou venera, que representava os mistérios, ou da encarnação, ou da paixão, ou das prerrogativas da Senhora, ainda que ela não as entendia por ter Deus ordenado aos anjos que não lhe declarassem que havia de ser Mãe de Deus, mas que só tratassem com ela dos mistérios da encarnação e redenção, para exercitá-la e acendê-la em mais fervorosas ânsias e deprecações pela execução destes sacramentos. Feitas estas prévias disposições para a conceição da mais pura criatura, que houve, e nem há de haver no mundo, lhe escolheu Deus por pais os gloriosos São Joaquim e Santa Ana, descendentes do real sangue de Davi e as criaturas mais santas que naquele tempo viviam no mundo. Tinha Santa Ana, quando se casou, 24 anos, e São Joaquim 46. Viveram 20 anos sem prole, e assim, ao tempo da conceição da Virgem, Santa Ana contava 44 anos, e São Joaquim 76 anos da sua idade. E ainda que a conceição da Senhora fosse conforme a forma e ordem comum das outras conceições, a superabundante virtude divina lhe tirou toda a imperfeição e desordem, deixando à natureza somente o preciso e necessário para que subministrasse a matéria devida e necessária para a formação do corpo mais belo e excelente que teve, nem há de ter nunca alguma pura criatura. Foi esta conceição milagrosa da parte de Santa Ana, porque era estéril e naturalmente inepta para poder conceber. E também o foi da parte de São Joaquim, porque ainda que naturalmente não fosse infecundo, assim por causa da idade, como do temperamento, tinha as potências sumamente mortificadas e quase de todo atenuadas, e por isso Deus as vegetou e animou com a sua onipotência, para que pudessem obrar com toda a perfeição. Concorreram finalmente para esta maravilhosa conceição a natureza e graça, mas a graça foi a principal autora,
servindo-se da natureza somente naquilo que era necessário para que esta portentosa filha tivesse verdadeiros pais naturais. O modo e forma com que Deus remediou a esterilidade de Santa Ana não foi restituindo-lhe o natural temperamento e disposições de que carecia para poder conceber, mas concorreu com a sua esterilidade com um modo excessivamente milagroso, dando-lhe virtude e força para administrar a matéria natural e apta para a formação do corpo da Santíssima Virgem. De sorte que a potência e matéria foram naturais, mas o modo da operação foi milagroso e sobrenatural e por vontade divina. E por isso, passado o tempo desta miraculosa conceição, ficou Santa Ana tão estéril como antes era, porque não se lhe acrescentou nenhuma qualidade nova ao antigo temperamento, mas a onipotência divina elevou o temperamento infecundo para que produzisse este portentoso parto, assim como quando São Pedro, por ordem de Cristo, passeou sobre as ondas, não congelou nem endureceu o Senhor as águas, para que ficassem sólidas e sustentassem o corpo de São Pedro, mas sim fez que, sendo líquidas, e tão líquidas que quase os sossobravam, fizessem o mesmo efeito que fariam se fossem geladas. Prevenidos com tantas graças os ditosos pais desta Santíssima Filha, estiveram no tempo da conceição tão alheios e abstraídos da concupiscência e deleite, que lhe faltou a culpa original do acidente imperfeito, que ordinariamente acompanha a matéria, o instrumento com que se comunica, ficando a matéria isenta da imperfeição, sendo a ação meritória. E assim, por esta parte, pôde muito bem não resultar pecado nesta conceição, conforme aos antecedentes decretos divinos, que reservaram este milagre só para aquela criatura, que havia de ser mãe de Deus, madre de Deus. Nesta formação do corpo puríssimo da Virgem Maria, foram os 4 humores colocados em tal proporção e medida, e com tal miraculoso temperamento, que nenhum predominava o outro, e todos reciprocamente serviam a conservar pura e vegeta aquela divina fábrica, sem corrupção nem putrefação, porque nunca experimentou o corpo santíssimo da Virgem, mas nem por isso deixou de sentir frio e a calma e outras intempéries dos tempos. Antes, pela sua delicadeza, assentia com maior excesso. Não era capaz aquele milagroso corpo de dons sobrenaturais, mas só dos naturais, e estes lhe foram concedidos e comunicados com tanta excelência e abundância que todas as forças da natureza não eram bastantes para produzir corpo tão perfeito, porque foi tanto mais perfeito que os de Adão e Eva, que pôs Deus, ao nosso modo de entender, uma maior aplicação e cuidado na formação daquele corpozinho de Maria que na criação dos orbes celestes, e enquanto nele se encerra. Tão longe como isto esteve o pecado e a fome que dele resulta, nesta concepção milagrosa, que não só não se achou na autora da graça, mas até em seus santos pais, no tempo da conceição, esteve refreado e preso, para que não se desmandasse e perturbasse a natureza, que naquela obra, reconhecendo-se inferior à graça, só servia de instrumento ao supremo artífice da natureza e graça para formar as suas primorosas e miraculosas ideias. O dia em que sucedeu a conceição do corpo de Maria Santíssima foi um domingo, e por virtude divina, dentro de 7 dias, ficou tão perfeitamente organizado que no sábado seguinte se lhe infundiu a alma, e apareceu no mundo a mais santa e perfeita criatura que jamais viveu nele, nem viverá por toda a eternidade, sendo este dia para Deus e para todas as criaturas o dia da maior festa e a festa da maior Páscoa. Por esta causa, a Santa Igreja dedicou e consagrou à Senhora o dia do sábado, e o dia que ela celebra a Conceição da Senhora é este do sábado, em que se infundiu a alma puríssima e isenta de toda a culpa original. No mesmo tempo em que se uniu a alma com o corpo, foi a Senhora cheia de graças e de dons superiores aos mais elevados serafins. Teve puríssimo uso da razão, e a Santa Ana se lhe comunicaram por modo altíssimo muitas graças espirituais,
sendo cheia do Espírito Santo e arrebatada em suavíssimos êxtases, cujos gozos e admiráveis efeitos lhe duraram por todo o tempo de sua vida, mas muito mais sensivelmente nos 9 meses em que trouxe no ventre a Virgem Santíssima. Doutrina da Virgem Santíssima, Rainha do Céu, sobre este capítulo. É ato devido a Deus de justiça que a criatura, assim que recebe o uso da razão, encaminhe os seus primeiros atos ao mesmo Deus, conhecendo-o para o amar e adorar como a seu Criador e Senhor único e verdadeiro. Os pais, por natural obrigação, devem instruir a seus filhos desde pequenos em este conhecimento, encaminhando-os com cuidado para que logo busquem o seu último fim com os primeiros atos do entendimento e vontade. E devem com grande desvelo retirá-los das puerilidades a que esta mesma natureza depravada se inclina, se a deixam sem outro mestre, para que assim possam logo começar a conhecer a seu Deus e Criador, amá-lo e adorá-lo. Mas se suceder que a criatura racional, por distração ou por falta de notícia, não haja reconhecido e adorado a seu Criador com os primeiros atos e uso da razão, deve fazê-lo logo que chegue a sua notícia. E desde esse conhecimento deve trabalhar a alma para nunca o perder de vista e sempre amá-lo, temê-lo e reverenciá-lo. Tu, filha minha, alcançaste de Deus este conhecimento no decurso da tua vida, mas agora quero que o executes e melhores como eu te ensinar. Põe a vista interior da tua alma em o ser de Deus, sem princípio nem fim. Considera o infinito em perfeições e atributos, e que só Ele é verdadeiramente santidade e sumo bem, o objeto nobilíssimo da criatura, o que dá o ser a todas, e sem ter necessidade de alguma, as sustenta e conserva. É a formosura consumada sem mácula, nem defeito algum, o que em amar é eterno, nas palavras verdadeiro e nas promessas fidelíssimo, o que deu a sua mesma vida e se entregou aos tormentos pelo bem das suas criaturas, sem alguma lhe o ter merecido. Neste imenso campo de bondade e benefícios estende a vista da tua alma e ocupa as tuas potências, sem jamais te apartar ou esquecer dele, pois havendo assim conhecido ao sumo bem, é ingratidão aborrecível e deslealdade apartar-se ou esquecer-se dele. Mas, se alguma vez por tua fraqueza te esqueceres, torna logo a buscá-lo com toda a presteza e diligência, e humilhando-te, adora ao Altíssimo. E adverte que o fazer isto incessantemente por ti e por todas as criaturas, o hás de ter por ofício próprio teu, em que quero que vivas cuidadosa. E para que o executes com mais vigor, pondera o que eu fiz, e como aquela primeira vista e conhecimento do sumo bem deixou ferido o meu coração do amor, com que toda me entreguei a ele, sem jamais o perder. E com tudo isto, vivia sempre solícita e não descansava, caminhando até chegar ao centro dos meus desejos e afetos, porque, como é infinito o objeto, também o amor não deve ter fim, nem descanso, enquanto o não possuir. Depois de conhecer e amar a Deus, se há de seguir conhecer-te a ti mesma, considerando e conferindo a tua pouquidade e vileza, e adverte que estas verdades bem entendidas, repetidas e ponderadas fazem efeitos divinos dentro na alma. Deprecação que fez a serva de Deus para alcançar da Virgem Santíssima Senhora Nossa o fruto das suas doutrinas. Soberana Senhora, de quem sou escrava, e a quem desde hoje para o ser novamente me ofereço, não sem causa o meu coração desejava ansiosamente este dia, para conhecer a inefável alteza de vossas virtudes em um espelho de vossas divinas ações e ouvir a doçura de vossas saudáveis palavras. Confesso, soberana Senhora, de todo o meu coração que não tenho obra boa, a que corresponda este benefício por prêmio. Mas, pois sois mãe de piedade e misericórdia,
e continuai a vossa doutrina, e pois tendes palavras de vida. Fazei que cheguem a meu coração, então, para que este se dilate em o mar imenso de vossas perfeições e tenha digna matéria de louvar sempre ao Todo-Poderoso. Em minha alma arde o fogo do vosso amor, para desejar o mais santo e puro de todas as virtudes. Mas também sinto em mim a repugnância da natureza contra o espírito, e temo justamente que me prive do bem que vós, piedosíssima Mãe, me ofereceis. Vede-me, pois, Senhora, como a filha vossa, e ensinai-me como a discípula, e mandai-me como a serva, e compeli-me como a escrava, quando eu tardar ou resistir, pois o não desejo fazer por vontade, mas delinquirei por fraqueza. Eu empregarei todas as forças de minha alma para conhecer o ser perfeitíssimo de Deus, e com a sua divina graça governarei os meus afetos para que se cativem de suas infinitas perfeições. Mas vós, soberana Senhora, que sois mãe do verdadeiro conhecimento e do perfeito amor, pedi ao vosso Santíssimo Filho e meu Senhor que não me desampare, por aquela liberal grandeza com que veio e favoreceu a vossa perfeitíssima humildade. Capítulo 3. Primeiras operações da Virgem no ventre de Santa Ana. No mesmo instante em que a Santíssima Virgem foi concebida, foi dotada de todas as graças e dons espirituais em grão tão sublime e eminente que excedeu não só a cada um dos santos em particular, mas a todos os santos juntos. Infundiram-se-lhe os hábitos de todas as virtudes, ainda que logo não as praticasse. Conheceu pela fé a divindade de Deus e trindade das pessoas, com todas as suas perfeições e atributos, por um modo altíssimo. Com a esperança, se fixou toda em Deus, sem jamais se separar dele, nem um só instante. E com a caridade, amou no mesmo instante da sua conceição a Deus tão intensamente que todos os serafins nunca puderam subir a ponto de amor tão elevado. Na mesma forma e com correspondente perfeição, recebeu as virtudes morais e naturais e os dons e frutos do Espírito Santo, como também a ciência infusa, com a qual conheceu todas as coisas naturais e sobrenaturais com tanta perfeição que excedeu a todas as criaturas, exceto o seu Santíssimo Filho, criaturas que existiram e existirão por toda a eternidade. Recebidos os hábitos das virtudes e ciências, aproveitando-se da luz atual que com eles se lhe comunicou, começou logo, no mesmo instante, a exercitar fervorosíssimos atos de todas elas, e conhecendo a Deus como é em si mesmo e como nosso Criador e glorificador, o reverenciou, amou e adorou com heróicos atos, dando-lhe 1000 louvores e graças de a ter criado e favorecido com tanta liberalidade e com profunda humildade e prostrações e genuflexões corporais exercitadas no mesmo ventre de Santa Ana, ofereceu a Deus sacrifícios de magnificência e glória. Além do conhecimento de Deus pelo hábito da fé, teve a Senhora outro conhecimento da divindade e trindade santíssima por espécies abstrativas, inferiores às intuitivas dos bem-aventurados, e superiores a todas aquelas com que pode Deus ser conhecido. E com este conhecimento, como em um cristalino espelho em que se via toda a divindade e nela todas as criaturas, conheceu o ser imutável de Deus, e nele todas as criaturas com notícias mais claras e evidentes do que nenhuma criatura pode conhecer a outra. E assim, logo no primeiro instante da sua conceição imaculada, conheceu distintamente todos os homens e anjos, com todas as suas hierarquias, dignidades e operações, e todas as criaturas irracionais, com todas as suas naturezas e condições. Conheceu a criação e ruína dos anjos, e a dos nossos primeiros pais, a justificação, a glória dos santos, as quedas, o castigo dos pecados, a ordem dos céus, dos elementos e estrelas, e o purgatório, o limbo e o inferno com as almas que nele estavam,
e, sobretudo, os altíssimos sacramentos da encarnação e redenção do gênero humano. Por todas estas maravilhas que Deus revelava à Senhora, lhe ia ela tendo infinitas graças e com heróicos atos de virtudes se oferecia toda a Deus em sacrifício, pedindo aos anjos que a ajudassem a glorificar a um Deus tão amável. Também lhe manifestou Deus os 1000 anjos da sua guarda, e a Senhora os viu e conheceu a todos, e recebendo-os com amor e obséquio, ainda que era sua rainha, os convidou para alternativamente cantar os louvores divinos, prevenindo-os que esta era a ocupação em que se haviam de exercitar todo o tempo, que Deus a conservasse nesta vida mortal. Conheceu também a sua genealogia e encomendou a Deus a São Joaquim e Santa Ana, a quem antes de os ver com os olhos do corpo, conhecia e via em Deus com os da alma. E conhecendo a graveza do pecado e ofensas do sumo bem, chorou e derramou muitas lágrimas, pedindo com elas a Deus a redenção do gênero humano. E como tinha a ciência infusa, compôs e cantou em seu coração e alma cânticos e louvores a Deus. E foram estas preces e lágrimas mais gratas e aceitas a Deus que as de todos os santos e anjos. E por isso lhe revelou o amor e desejos que tinha de descer do céu a remir os homens. Todas estas excelências da Virgem Santíssima no primeiro instante da sua Imaculada Conceição revelou Deus a São João Evangelista, e ele as descreveu misticamente nos capítulos do 10º e 21º do seu Apocalipse, que pode ser ouvido aqui, todo o Novo Testamento, aliás, e Antigo sendo gravado, onde nos símbolos daquela portentosa mulher vestida de sol, calçada de lua e coroada de estrelas, e daquele novo céu e nova terra e cidade de Jerusalém celestial, debuxa a conceição de Maria Santíssima, não só isenta de todas as manchas do pecado original, mas ornada de tanta pureza, santidade e graças, quantas era necessário que tivesse a que havia de ser digna mãe do seu Criador, sendo, porém, a origem e manancial de todas estas prerrogativas e graças, a de ser imaculada e cheia de graça na sua conceição, porque se esta lhe faltasse, todas as outras seriam informes e como um suntuosíssimo edifício sem fundamento sólido e proporcionado. Importariam pouco os adornos e joias da graça, assentadas sobre um rosto feio da natureza manchada com a culpa, e nunca poderia ser total e perfeitamente formosa se tivesse alguma nódoa ou ressabio da primeira culpa, e por isso Deus a isentou de todo gênero de culpa para que fosse inteiramente bela, e lhe deu tudo quanto quis, e quis lhe dar tudo quanto pôde, e pôde dar-lhe tudo o que não era o ser divino, mas o ser mais imediato à divindade e mais apartado do pecado que podia ser em pura criatura. E por isso foi em tudo formosa, pura, santa e engraçada. Enquanto a Divina Maria esteve no ventre de Santa Ana, se ocupou em contínua oração e contemplação altíssima, pedindo a Deus o remédio dos homens, em atos heróicos de adoração, reverência e amor de Deus, e em tratar e conversar familiarmente com seus anjos custódios. 2 vezes viu neste tempo, com visão abstrativa, a Santíssima Trindade, logrando continuamente outra sorte de visão inferior a esta, mas excessivamente superior a todas quantas tiveram nas vidas todos os santos juntos. E como esta estava fixa e absorta na vista do seu amado, nem sentia as moléstias da estreiteza e angústia do ventre materno, nem as outras penosas pensões daquele estado. Chegado o tempo em que havia de nascer, lhe o revelou a divina bondade, e a sapientíssima menina lhe pediu com fervorosas ânsias que, se suposto o perigo desta transitória e imortal vida ela havia de faltar um só momento ao seu amor, ou lhe desse logo a morte, ou não a deixasse sair do cárcere em que se achava. Ouvida a petição da senhora, lhe botou Deus a sua bênção e lhe mandou com império que saísse das maternas entranhas à luz do mundo,
ilustrando-a no mesmo tempo com um conhecimento claríssimo do que havia de fazer para cumprir e executar os seus santos desejos. Os favores com que Deus, nestes 9 meses, glorificou a Maria Santíssima, se comunicaram também à Senhora Santa Ana, porque em todos eles viveu toda espiritualizada com os divinos afetos e doçura que sentia nas suas potências. Teve, porém, por permissão divina, não pouco que sofrer neste tempo, porque Lúcifer, sabendo que uma mulher o havia de vencer e humilhar a sua soberba, perseguia cuidadosamente a todas as mulheres santas, procurando com os seus embustes apartá-las da graça e amizade de Deus. E vendo a Santa Ana assistida de tantos anjos, e que dela saía uma portentosa virtude, uma poderosa virtude, que lhe desarmava todas as suas máquinas, suspeitou que podia ser ela a sua profetizada inimiga, e se resolveu ou a lhe dar a morte, ou a lhe fazer o maior mal que pudesse. Para este fim atentou com muitas sugestões, medos e desconfiança de que houvesse de parir sendo tão adiantada na idade, e outros afetos semelhantes. A todas essas baterias do demônio resistiu imóvel a gloriosa santa, favorecida dos auxílios divinos, e os anjos lançaram fora daquela santa casa, o soberbo Lúcifer, o qual, para continuar as suas máquinas, se valeu de algumas mulheres conhecidas e vizinhas da santa, as quais, com palavras injuriosas e descompostas, continuamente a injuriavam, zombando e fazendo mofa da sua prenhez, e atribuindo a obra diabólica à conceição de uma velha. Sofria a santa com muita paciência estas injúrias e impropérios, e fazia-lhes muitas mercês e favores, para que não usassem desta perseguição. Mas elas, instigadas do demônio, cada dia eram piores, e procuravam não só apurar-lhe a paciência, mas tirar-lhe violentamente a vida. O mesmo e com maior sentimento de Santa Matrona, dizia e fazia uma sua criada. Mas, finalmente, com o favor de Deus e dos santos anjos custódios de sua Filha Santíssima, não só ficou livre das moléstias da tentação e dos perigos da vida, mas as reduziu ao conhecimento das suas culpas e arrependimento do seu pecado. Doutrina da Rainha do Céu. Filha minha, adverte que por haveres tu sido concebida em pecado e com inclinações terrenas, nem por isso desmaies na batalha de tuas paixões até as venceres, e nelas a teus inimigos, pois com as forças da graça do Altíssimo, que te ajudará, te podes levantar sobre ti mesma, e para que o consigas, há de ser a contínua habitação de teus sentidos em o céu, e em o conhecimento do ser imutável e perfeições de Deus, sem consentires que dele te aparte a atenção de outra coisa alguma, ainda das necessárias. Pois com esta incessante memória e vista interior da grandeza de Deus, estarás disposta para obrar o mais perfeito de todas as virtudes, e te farás idônea para receber o influxo do Espírito Santo e os seus dons, e chegar ao estreito vínculo da amizade e comunicação com o mesmo Senhor, e para que nisto não impeças a sua santa vontade, que muitas vezes se te há manifestado, trabalha em mortificar os sentidos e apetites corpóreos, e supondo-te morta para tudo da terra, sacrifica-os na presença do Altíssimo, e não cumpras nem faças a tua vontade sem a obediência do teu superior. Purifica a tua alma com muitos atos de dor de haver ofendido ao Senhor, e com ardentíssimo amor, louva-o, busca-o, e não sossegues até achares o que deseja a tua alma, e não o deixes. Quero que vivas nesta peregrinação de tua vida ao modo dos que já a acabaram, considerando sem cessar o objeto que os faz gloriosos. Este há de ser o aranzel da tua vida, para que com a luz da fé e graça de Deus onipotente, que te alumiará, o ames e adores, sem intervalo algum. Esta é a vontade do Altíssimo. Adverte o que podes granjear e também o que podes perder,
e não queiras por ti mesma arriscá-lo, mas sujeita à tua vontade e potências a doutrina do teu esposo e minha, e a da obediência com a qual deves conferir tudo.